Bom, vamos começar então. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Que hoje tenhamos uma palestra bastante produtiva, né? Tendo como referência aqui o professor Vandico Batista, que em nome do NEAP já agradeço imensamente a sua participação, né? E já divulgo aqui também o que ele pediu para a gente divulgasse, né? A seleção de mestrado, doutorado, né, professor? Doutorado, do mestrado já passou, agora de meio de ano. Apareceram umas bolsas aí a gente saiu correndo, não pode perder. Nessa altura do campeonato, bolsa a gente não pode ter de jeito nenhum, né? Tá claro. Certo. Então, professor Vandico, muito boa noite a todos os participantes. Em nome do nosso programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca e ao NEAP, né? Eu quero agradecer a sua presença e a presença de todos nessa importante palestra que a gente está fazendo, né? O nosso ciclo de palestras está no segundo ano de execução. Infelizmente, no ano passado, a gente teve que suspender uma parte desse evento por conta da pandemia. E tendo em vista essa condição de que a pandemia parecia que nunca ia acabar, a gente resolveu voltar de forma remota, né? E as palestras estão sendo muito produtivas, muito interessantes. E hoje, para brilhantar a nossa palestra, a gente trouxe aqui, convidou e que aceitou muito gentilmente o nosso convite, o professor Vandico Batista, né? O professor Vandico, gente, ele possui graduação em oceanografia, né? Mestrado em oceanografia biológica e doutorado em biologia de água doce e pesca interior. Ele é professor titular da Universidade Federal de Alagoas, onde ele atua em diversos cursos de graduação e pós-graduação, né? Atuando como membro permanente de vários cursos de pós-graduação. Orientou muitos mestrados, muitos doutorados, né? E tem uma experiência muito grande para a gente nessa temática que é tão importante para a gente, tá? Então, antes do professor Vandico começar a falar, eu vou só explicar o layout do nosso ciclo de palestras, que é todo virtual, né? A gente grava todas as nossas palestras e nós temos um canal do YouTube, tá? Esse canal do YouTube, os meninos, se puderem colocar aqui no chat, né? Nós temos um canal onde todas as palestras que a gente faz, né, uma por mês, a gente posta depois lá para quem quiser assistir, tá bom? Então, assim, a nossa última foi com o professor Fábio Azin, extremamente produtiva também. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor Vandico, que vai falar sobre gestão, né? Tem uma vasta experiência sobre isso. E já falo assim, que nós vamos ter um espaço de em torno de 1 hora e 20 minutos, sendo que 60 minutos são para a palestra do professor Vandico, onde a gente não vai poder fazer perguntas, né, falando no microfone, tá, gente? A gente vai deixar as perguntas para o final, mas as perguntas que vocês precisarem fazer, vocês colocam no chat, tá? A equipe, que é o Diego, que está aqui, né, Diego, e a Viviane, né? Tem a Luana também, que está aqui em algum lugar. São a nossa equipe de apoio, né? Na verdade, que organiza tudo. Eu só faço os links com os pesquisadores e eles organizam tudo, né? Então, já agradeço também a minha super equipe aqui, que tem sido muito legal, tá? Então, eles vão controlar vocês também e os vídeos também. E vão selecionar também no final as perguntas, porque muitas das vezes aparecem perguntas duplicadas, né, ou com a mesma temática, e no final a gente vai abrir para alguns questionamentos, 4 ou 5 perguntas no máximo, tá? Se o professor Vandico se dispuser a responder, a gente fica muito feliz, tá bom? Professor Vandico, o senhor tem 60 minutos para falar, né? E se o senhor quiser colocar para apresentá-lo aí, só para a gente fazer um teste, para ver se está tudo certinho. Acho que os meninos já testaram com o senhor, né? Mas de todo jeito... Não testar, não. Não? Então vamos testar. Mas já vai no ato. Vamos fazer durante o voo. Tá certo. Andando. Prontinho, professor. Fique à vontade, tá? E, desde já, muito obrigada pela sua participação. Tá. Chegou aí, gente? Chegou sim. Chegou aqui. Tá ok. Primeiro, muitíssimo obrigado, né? É um prazer estar falando com meus colegas. Faltou aí apenas na minha biografia a menção de 16 anos de professor da Universidade Federal do Amazonas, né? Que me enriqueceu tanto, né? Eu, como oceanógrafo, perdido no meio da água doce. Né? E a partir dessas crises, gente, aqui a gente também se encontra, viu? Eu acho que é importante como recado inicial, né? E eu queria já elogiar, né? Já que Viviane e companhia fazem controle, de vez em quando, se vocês escutarem um cachorro latindo aqui, a Viviane pode dar um pulinho e fazer um carinhozinho nela,
É a Manu, minha cachorrinha, que eu estou em casa, né? Isso faz parte hoje em dia das nossas vidas. Então faz parte, gente. Eu acho que é uma coisa extremamente positiva, né, no meio de tanto caos, tanta tristeza que todos nós estamos vivendo, mas como hoje eu estava conversando com uma aluna, né, também, muito obrigado. Mas é sempre assim, aquela coisa contraditória, né? Na felicidade a gente guarda lembranças, mas das crises nós cultivamos o aprendizado, né? E o aprender é um se jogar, né, no desconhecido, né? A função do professor, e essa é a minha função, e espero conseguir desequilibrar vocês a partir dos conhecimentos, né? Novos conhecimentos trazem oportunidades para questionamento, e eu espero também que vocês cultivem isso, tá? Bem, vamos direto ao nosso ponto, que eu sou gosto muito de conversar, né? Só que hoje em dia as aulas e todos os procedimentos eles são com outra dinâmica. Vamos lá para uma palestra. A proposta que eu tinha feito e trabalhei em torno dela, né, para a Bianca e colegas, gestão participativa da pesca, desafios, caminhos e conquistas para o uso produtivo e sustentável dos recursos. Só que eu vou fazer isso, vocês vão ver, vamos trabalhar com alguns elementos que eu entendo que seja fora do padrão, em geral, de cursos na área de biodiversidade, tá? Eu tenho alguns desafios que eu vou contando para vocês ao longo do caminho, tá? E espero que vocês achem interessantes, alguns de vocês pelo menos achem interessantes de conhecer essas novas áreas, né, que me fazem sair da caixinha, tá? E me motivam hoje em dia pra caramba, tá? Então vamos em frente. Primeiro apresentando o que é o meu mundo atual, né? Estamos aqui, uma foto do bloco onde a gente tem os laboratórios do curso de Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos. Não quis passar. E também tem o Laboratório de Ecologia, Peixes e Pesca, que é coordenado pela professora Nídia, que é minha esposa e trabalhou comigo na Amazônia e pegou toda essa experiência em conjunto. Está querendo andar rápido. Aqui um pouquinho uma foto das equipes, tá? Meu laboratório é de conservação e manejo. Conservação porque para a biologia a gente sempre fala conservar para manter. E manejo é muito o tema da pesca, né? Qual é o cenário que nós temos hoje em dia, né? Temos um mundo culturalmente, socialmente, economicamente diverso, né? Isso, nós somos testemunha disso durante essa pandemia que está mostrando isso com toda a crueza, né? Nós vivemos em um país repleto de incertezas, né? Veja as palavras que eu deixei aí em negrito, que elas vão nortear muito, eu vou mencionar isso outras vezes ao longo da nossa fala. Nós estamos cheios de incerteza, né? Ambiente com incerteza, né, não é um ambiente bom, né, para eficiência e para produtividade. Em ambientes de incerteza dentro da natureza, é esperado que as espécies, e aqui na nossa sociedade igual, ajam de forma oportunista, né, tirar vantagem o mais rápido possível, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã, né? Então, maximizar ganhos no curto prazo, né? Quando a gente fala de gestão, a gente está pensando em trabalhar ao longo de prazos um pouco mais estendidos, e não hoje, porque amanhã eu posso morrer. Ou de forma sustentável, né? Forma sustentável. Sustentabilidade seria maximizar, né, ganhos no médio e longo prazo. Ganhos de quê? De felicidade, de dinheiro, de bens, aquilo que você considerar relevante, né, dentro dos seus anseios como indivíduo, mas também seus anseios enquanto parte de uma sociedade. Então, essa figurinha que eu escolhi aí é só para mostrar isso, né? Se alguém aí não tem incertezas, não tem dúvidas, que já tem tudo certo, como é que a vida vai ser, por favor, depois mande um e-mail para mim, porque é um personagem hiper raro, né? Então, as incertezas, as inseguranças que a gente tem tido, elas são muito especiais. Só que elas são especiais também porque permitem, né, com que oportunistas se aproveitem de grandes iniciativas.
que muitos de nós vamos ter. Então a gente tem que estar atento, porque o oportunista está num momento maravilhoso, né? E isso é muito frequente quando a gente lida com os recursos naturais, quando a gente está lidando, e não estou falando só da biodiversidade, isso tem a ver com água, isso tem a ver com ar, né? Tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com um conjunto geral, porque tem a ver com como a humanidade se comporta, né? Então, aproveitadores existem, e eles estão aproveitando tudo aquilo que existe muito mais eficientemente do que todos aqueles que estão investindo em médio e longo prazo, que investem em conhecimento. E a gente tem que ficar atento a isso, gente, para não agir de uma forma inocente. Mas não tem só eles, não. Essa outra figurinha, né, que eu gostei, que eu encontrei ela, eu faço pescaria na internet, né? Isso aqui é uma pescaria, né? Tem um pescador que está pescando no rio, como corresponde. Enquanto que vem o outro cara lá com a sua cartola, todo o seu poder, e está pescando na pescaria do pescador, o que também é muito comum, né? Isto é, aqueles que ficam nas costas daqueles que estão produzindo nosso alimento, nosso trabalho, que fazem parte do nosso contexto, né? A gente precisa identificar também esses, né? Porque é o que se chamam em economia de externalidades, né? Existem uma série de ações negativas, né, que pessoas fazem que geram um efeito negativo sobre vocês, sobre todos nós, sobre os recursos. Eles não querem destruir vocês, não querem destruir a biodiversidade, não querem sair fazendo degradação necessariamente, não é isso. As pessoas não querem perder tempo fazendo isso, só que não querem gastar investimento, inteligência, né, em minimizar, né, os ganhos de curto prazo. E nós precisamos não ser inocentes de achar que isso daí não está dentro dos nossos caminhos, dentro dos nossos ambientes, às vezes está dentro de casa. Tá? O terceiro tipo é um tipo bastante comum hoje em dia, né? Que, em geral, está a figura aí do burro, né? O burro comendo livros, né? Não é bem assim que a gente usa os livros, né? Usa o conhecimento. Deve ter conhecimento para aquilo que está contido dentro dele. Então, se vocês forem parar para pensar, eu peço que todo mundo pense, eu sei que a gente não tem tempo de diálogo aqui, a oportunidade é difícil, mas pensem quantas decisões que vocês mesmos estão tomando, ou decisões que vocês veem, que elas são baseadas em evidências, elas são baseadas em conhecimento, chamada racionalidade, né, que todos nós nos consideramos, bem, todos, boa parte de nós nos consideramos como animais racionais, mas será que suas decisões são realmente racionais e baseadas em informação, ou está baseado em, vamos dizer assim, as notícias que chegam às vezes, não, eu estou parado aqui, não aparece o burrinho para vocês? Aparece sim, professor. Que tal? Não. Tá na mesma imagem, é que eu sou muito falador mesmo. Tá ótimo. Então tá o burrinho aí. Só que essa questão toda que eu estou colocando, ela não é nova, né? Ela tem uma das questões teóricas que abordam essas questões, a gente vai ver outras, na Tragédia dos Comuns, uma teoria que foi desenvolvida por um inglês, Garrett Hardin, em 1968. Curiosamente, não era com pesca. Eu trabalho muito com pesca, pensei que o cara trabalhava com pesca, mas não, ele fez uma observação com ovelhas em um campo. Então vocês podem notar as ovelhas à esquerda, que elas estavam todas distribuídas, cada proprietário de ovelhas. Tá ruim a imagem? Em comentários. Não, tá ótimo aqui para mim. Tá, pode ser internet, Gleiciane. Bem, aí à esquerda tá assim, eles estão totalmente livres para fazer o que quiser. Isso daí é o que hoje em dia a gente chama de livre acesso, né? No momento em que você está num determinado ambiente, você pode fazer usufruto que você quiser dos recursos que estão aí disponíveis, né? A partir da visão e da análise do Hardin, desse experimento que ele observou em campo, na Inglaterra, né? Então, eu vou seguir em frente, né, porque eu não sei. A questão de tamanho de letra está bem grandinha para mim. Mas depois com os slides, vai anotando quem não conseguir ver, é o jeito.
Eu boto sempre slide com letra bastante grande, mas às vezes acontece. Pode ser um celular que não esteja muito bom. Bem, mas aí o que aconteceu? O que acontece? Qualquer recurso que seja útil e desejado por um determinado grupo social ou por toda a sociedade, o Harding mostrou que a tragédia é que esses recursos são levados à extinção. Porque ele é desejado, né, e ele não tem nenhuma restrição para o seu uso. O que aconteceu com o pasto que essas ovelhas estavam pastando é que ele se extinguiu. E, ao se extinguir, afetou todas as ovelhas de todos os proprietários, né? E aí vem a proposta de que, através de algum mecanismo, né, deva ser efetuado o que se chama de manejo. Manejo significa a manipulação. A palavra manejar, ela é um neologismo para administração, e administrar, na realidade, significa você botar regras, botar normas, botar limites, né, visando o quê? Atender a um anseio, né? Aí nós vamos conversar sobre isso. O que é esse anseio, né, que ele pode se consolidar sob forma de objetivos, e através de outros mecanismos também. Então, aí, na figurinha à direita, simplesmente mostra uma das soluções. Uma das soluções foi restringir as áreas nas quais poderia ter a pastagem por cada proprietário, né, pelas ovelhas de cada proprietário. Poderiam ser feitos arranjos, etc., mas haveria limites. Então, se você quer um pasto um pouco mais alto para ter uma ovelha em determinada condição, você tem menos unidades por área, tá? E aquele que quer ter quantidade, mas ovelhinhas que vão crescer devagarinho, tem um pelo mais ralo, aí eles podem botar mais quantidade. A escolha do freguês, entendeu? Isso daí é uma das condições para poder trabalhar. Isso significa ter uma regra, ter uma norma. Então, a tragédia dos comuns é você ter livre acesso, sem norma nenhuma, para recursos desejados, tá? Se um recurso não é desejado, ninguém quer, aquele recurso nunca vai se extinguir. Então, recursos desejados, eles serão levados à extinção se não tiver normas. E aí é que vem o problema, né? Quem é que tem que construir e quem é que tem que obedecer aquelas normas, né? O ser humano, né? E vocês sabem disso, né? Da dificuldade que tem de, número um, construir normas que a sociedade entenda, e segundo, que ela participe, né? Ou se você é capaz de fazer aquilo que, em termos empresariais, em termos organizacionais, é chamado de comando e controle, né? A gente assistiu outro dia, de vez em quando fica repetindo na televisão, né? Um manda, outro obedece, né? Isso existe, né? Isso é chamado comando e controle. Entretanto, uma sociedade, as sociedades, elas já passaram por essa etapa, né, de comando e controle. Existem organizações, empresas, que também passam por isso, mas a tendência é escutar, pelo menos, né? Então, diferentes níveis de ser participativo, porque ser participativo não é você tomar todas as decisões, não é você só falar o que quer, né? Ela tem diferentes níveis, e esses diferentes níveis de participação para a tomada de decisão vão ter que ser construídos, né? E isso vai depender do grau de maturidade que uma sociedade tem. Que aplicações que nós temos? Por exemplo, no campo pesqueiro, tá? De forma geral. Temos um desenho aqui, eu peguei também isso de um trabalho nas Filipinas, onde as áreas no entorno da ilha das Filipinas, das ilhas, né, ela está dividida em porções. Cada porção tem um sistema de gestão diferenciado, de acordo com suas peculiaridades, de acordo com as características da sua população. Pelo menos é assim que se pretende, tá? Então, existem territórios. Lembra daquele território lá onde estavam as ovelhinhas? Aqui também, só que esses territórios vão ser reorganizados de acordo com as características dos recursos, as características da sociedade, os anseios que aquela sociedade tem, que não necessariamente serão os mesmos de outras, tá? E, com isso daí, eles podem determinar sucesso, então, terem o retorno desse sucesso nas suas atitudes, ou fracasso, e pagarem o preço por isso, gerando aprendizado de médio e longo prazo. Então, sem medo de ser feliz, né, errar para poder depois voltar mais forte, né?
Aqui temos outros exemplos, aqui na Indonésia, áreas para o sistema de manejo pesqueiro, né? Cada cor não é para ler, não é para nada. Isso daqui realmente não é questão. Eu só botei como ilustração porque justamente tem as cores diferentes, que são áreas diferentes, com sistemas de manejo diferentes. Tá? E aí as razões para isso têm que ser atendidas de acordo com as características dos recursos e com as características da população. Tá? As características que a gente chama de política. A política não é só o partido, a política ela se chama o processo todo de discussão. Né? Se eu estivesse dialogando com vocês aqui, né, porque agora eu só estou apresentando, né, eu perguntaria para vocês. Então, coloca a pergunta se vocês sabem o que é o contrário do político. Né? O contrário do político, depois busquem na internet. Né? Políticos, na Grécia, né, eram esse tipo, que conversava com os outros, que buscava a partir do diálogo a solução. E do outro lado, aquele que era todo fechado em seus grupos, fechado nas suas ideias e não aceitava o diálogo, né, se chamava idiotes. Né? É um idiota. Né? A pessoa, aquele grupo que fica conversando nas suas bolhas, são idiotas. Eu gostei, né? Gostei, achei bem legal, bem expressivo. Né? Claro que no nosso idioma assume um caráter na nossa cultura assume um caráter agressivo, né? Chamar alguém de idiota, mas idiota é alguém que fica pensando com seus próprios botões, ou fica conversando no seu próprio grupo, no WhatsApp, ou no clube, ou seja lá o que for. Né? O amarelo é a cor mais bonita, também todo mundo concorda, então, nossa, eu estou feliz. Isso é um idiotas. Né? Então, se a gente se abre e olha coisas diferentes, aí você passa a ser políticos, e é necessário isso, né? O diálogo, para poder ter desenvolvimento. Olha aqui na Nova Zelândia, não tem cores diferentes, mas tem as divisões dentro do mapa, não são divisões meramente ao acaso, né? Ela tem razões a partir da sua experiência histórica, né? Da história de cada país, então a divisão territorial ela vai comandando a partir desses referenciais e também das características dos recursos, né? A gente vai ver alguns limites para isso. Aqui no Chile, né, que o primeiro trabalho que eu li sobre isso, né, ele tratava sobre o que a gente chama de TURFs, né, Territorial Use Rights on Fisheries. Né, e é um sistema que demonstrou ser altamente eficiente, né, no uso dos recursos. Vamos falar aí nessa escala dos recursos, né, que essas questões todas geográficas elas trabalham muito dentro de escalas diferentes. Então, aqui temos uma escala bastante local, algumas regionais. Então, a gente tem que sempre ter a palavra escala em ecologia é preciosa. Observem que também, que coisa interessante, né? Estados Unidos, né? Quando você procura, você vê que existe toda uma divisão, né? Mas isso não surpreende tanto, porque o conceito de propriedade privada, né? Nesse caso não é privada, é uma propriedade coletiva. Porém, também é uma propriedade. Então, se você reconhece que existe diferentes tipos de propriedade comum, propriedade estatal, né, é a propriedade privada, né, aquela que é utilizada por algumas pessoas dentro de uma sociedade, e tem a falta da propriedade. Né? As características básicas de propriedade significa você reconhecer um recurso que você tenha, um bem que você tenha, você precisa reconhecer. E essa caneta é minha. Né? Qual é a diferença dela do vizinho que comprou no mesmo lugar? Sumiram os slides? Estamos vendo, sim. Eu acho que é a sua internet, Rosivana. Bem. Então, na hora que você tem um recurso qualquer, pode ser uma coisa material ou pode ser uma característica, tá? E esse recurso é reconhecido, todo mundo sabe, fulano de tal, esse daí sabe trabalhar no R muito bem, esse daí trabalha no GIS muito bem, esse daí é bom de estatística. Então, isso são características, né, que tornam aquela pessoa reconhecida por aquilo. Aquele usa óculos, aquele outro tem outra característica, então ele é reconhecível. Segunda característica de uma propriedade é você ter que fiscalizar ela, ter que tomar conta dela, né, porque senão alguém pode pegar aquela caneta e ir embora e você está tudo bem, você nem percebe que ela é a sua caneta. Então, você tem que ter alguma forma de controlar, né, para você ter uma propriedade. E a última, clássica, né, você tem que ter a condição de você comercializar, vender ou doar. Tá? Então, ela tem que ser transferível. Né? Então, eu, por exemplo, não tenho ninguém, eu não sou dono de ninguém.
né? Por que eu não sou dono de ninguém? Porque a pessoa pode estar comigo, mas é por escolha. Eu tenho um carro, ele é carro meu porque eu consigo reconhecer, tem a placa, então, e eu tomo conta. Se alguém roubar, eu grito, chama a polícia. Tá? Isso, com os recursos pesqueiros, é mais difícil. Com o ar, é difícil. Com a água, é difícil. E muito também da floresta. Tá? Muito da floresta, embora tenha limites territoriais, mas se não tem ninguém lá para vigiar, é uma terra pública, é uma terra de algum proprietário privado, mas se ele não tem essa característica, né, ele acaba se tornando uma terra de ninguém. A terra de ninguém, se tem recursos disponíveis, ele será utilizado. Então, não é de se estranhar que mesmo em países hipercapitalistas como os Estados Unidos, também existam as unidades territoriais, né, que aí na Amazônia, né, existem diversos sistemas de lagos, né, áreas que em rio é mais difícil de encontrar, mas você também encontra, né, onde é a área da comunidade, né, é a área que pertence a um determinado grupo, né, que pertence não porque tem propriedade assinada, mas que por uso cultural. Tá? E por fim, justamente aí eu trouxe o exemplo central, né, um dos melhores exemplos que nós temos hoje no Brasil, né, que nasceu aí na RDS Mamirauá, né, o manejo do pirarucu, né, amplamente já conhecido, não só aqui como em outros locais. Então, você fazer uma coisa que permita fazer um uso maximizado, que gere bem-estar social de uma forma bastante equitativa, né, e tem uma resposta em termos também de conservação, é o sonho dourado. Né? Então, esses mecanismos, eles significam que você foi capaz de dialogar com as pessoas que estão lá, os comunitários. E para isso, né, não sei quantos do que estão aqui participando que tem vivência, né, que nasceu e cresceu em comunidades rurais, né, principalmente aí no caso, áreas de várzea. Então, são áreas onde você tem culturas específicas. Algumas culturas com forte componente indígena, outros na Amazônia, né? Outros que têm um forte componente nordestino, imigrantes que foram, né? Então tem muitos caboclos que têm uma forma de pensar diferente daqueles que têm maior predominância de indígenas. Nós conhecemos isso? Vocês conhecem isso? Como que a gente vai fazer sugestões para manejo e para conservação se você está entrando na casa do outro, né, e você não conhece qual é a sua dinâmica, a sua forma de vida, né? Você está muitas vezes chegando, eu sei como funciona a biologia, eu sei como funciona a ecologia, mas na hora de dar alguma sugestão, você muitas vezes pode estar se tornando um opressor. Tá? Então esse é um primeiro alerta de problemas que já aconteceram comigo, problema porque eu entrei na casa do outro e quis ditar regra, né? Não, que é assim, da aula, fazer o que se chama educação ambiental, né? Então, transmitir para quem já sabe uma coisa que você está aprendendo, né? Como funciona a natureza, né? Porque você tem uma visão que é mais ampla, mas naquele local nós estamos necessitando entender o que são as culturas, o que são as mentes, a forma de pensar dos outros. Então, é um excelente exemplo que pode ser uma política geral para a Amazônia, não para o pirarucu apenas, mas para a floresta, para os frutos, né, para os demais recursos no ambiente aquático. Só que para fazer isso você precisa entender as pessoas, não basta entender quantos frutos saem de uma castanheira, não adianta saber só qual é a taxa de crescimento de um tambaqui, você precisa entender o que motiva as pessoas a seguir em frente. Né? Às vezes é dinheiro, porque a gente pensa nisso no ambiente urbano. Na área rural, são outros valores. Tá? Seguindo, o que eu estudei, o que muitos de vocês estudaram? Dinâmica de populações, avaliação de estoques, né, que são conhecimentos com forte embasamento teórico, né, e com forte base experimental. Né? Eles são extremamente válidos e são grandes referenciais. Te proporcionam, como aqui na figura central, né, estimativas de rendimento máximo sustentável, né, quanto nós podemos tirar sem chegar no osso, né, permitindo com que haja
a continuidade, né, da reposição da biomassa naquele nível ao longo do tempo. E na figura à direita nós temos aquilo que seria o rendimento por recruta, evitando com que você mate peixes e outros organismos aquáticos abaixo do tamanho no qual ele pode render o máximo de quilogramas. Tá? Essas informações que vêm da base, elas vão ser utilizadas a partir das características que esses pescadores que estão, aí eu já vou colocando o senão, em ambiente tipicamente temperado, tá? Em ambiente onde, que é a característica de ambiente temperado, você tem uma geração de biomassa que não é numa base de alta diversidade, ao contrário, né, é baixíssima diversidade. Alguns organismos têm alta biomassa e a maioria tem baixa biomassa e poucas espécies, né, uma riqueza específica costuma ser bastante baixa nesses ambientes, porém, existe uma grande geração de biomassa, né, nesses ambientes por características específicas. Né. Já não é isso característica do ambiente tropical, né, que nós temos aqui, em geral, é alta diversidade, né, não tem uma espécie, assim, em geral, que se destaque frente a todas as outras, né, que esteja podendo catalisar todos os esforços de produção, né? E você lida com essas algumas espécies, né, no geral, você tem aí o quê? 5 a 10 espécies dentro de ambientes como esse, que você coloca toda a massa científica, você tem todo o controle para ter a maximização de informação sobre essas espécies. Então, estuda características de reprodução, de natalidade, portanto, né, mas também de recrutamento, né, quando eles aparecem para pesca, crescimento, mortalidade, né, verifica variantes em cima, variantes ambientais em cima destas espécies, são espécies reconhecidas a cara e focinho delas, né, de uma forma bastante profunda, e você pode exercitar, né, uma série de cuidados, porque cada espécie tem um universo de variáveis que influem na sua abundância, variáveis bióticas e variáveis abióticas. Algumas delas a gente vai acumulando de conhecimento. Agora, outras a gente não sabe. O que acontecerá com vários recursos se a temperatura dos oceanos subir meio grau? Em que isso afeta? Algumas espécies irão se beneficiar, outras serão fortemente prejudicadas. E o ecossistema como um todo, ele vai mudar seu balanceamento. Vai ficar pior, vai ficar melhor? Provavelmente vai ser um pouco mais complicado para os pescadores, porque eles têm um costume, têm um hábito, né? E se esse costume, esse hábito, ele muda, vai demandar um certo tempo para readaptação. E se ele continuar mudando? E mudando para onde não se sabe, né? Isto é, criando um ambiente propício para oportunistas. Então, como eu mencionei para vocês, um ambiente onde você não tem uma regulação clara, não tem benefícios àqueles que estão cumprindo as normas, e que está em processo de degradação permanente, é o paraíso dos oportunistas, e oportunistas só querem se dar bem no curto prazo. Então, o que se chama de eficiência e ganho e conservação, vai tudo para o espaço. Então, é de nosso interesse, de todos, né, na realidade, toda a sociedade, ter segurança, ter confiança para o quê? Reproduzir, multiplicar, viver bem, e para isso é necessário uma articulação, entender o que é o cerne da sociedade. Esse objetivo clássico, portanto, de maximizar rendimentos sustentáveis, ele, embora até entre em declarações internacionais, já é sabido de que ele é um objetivo que desrespeita, muitas vezes, o que é o anseio do próprio usuário ou da própria sociedade. Que, por exemplo, a sociedade pode querer, lucrar mais. E para lucrar mais vai ter que pescar abaixo do rendimento máximo sustentável. Vai ter que ir atrás do chamado rendimento máximo econômico, né? Se uma sociedade deseja, eu não quero nem produzir o máximo, nem quero lucrar o máximo, ter a maior renda. O que eu quero é que todo mundo pesque. Então, aí vão ser benefícios sociais. Tá? Então, precisamos primeiro saber onde cada um quer ir. Será que todos vocês querem ser ricos? Né? Porque riqueza traz felicidade? Será que é assim? Todos os ricos são felizes?
Por que será que tem alguns que se suicidam? Porque tem pobres que são felizes e vivem para sempre, e vivem por muito tempo, né? As pessoas têm suas razões de ser. Bianca? Não, professor, não. Tá. Pode continuar, tá ótimo. Muito bem, então estamos aqui dentro, começando a entrar dentro do nosso mundo, tá? O nosso mundo, investigação pesqueira tropical, então aquilo que eu estava mencionando, né? Temos aqui uma alta equitatividade, isto é, entre a grande riqueza, o número de espécies, então temos uma quantidade mais ou menos parecida de biomassa entre uma boa parte dela, né? Claro que tem organismos com características específicas, que têm uma biomassa menor, mas comparando com ambientes temperados, a variação é muito menor. Tá? Então temos mais espécies com biomassa muito parecida, muito distribuída entre todas elas. Será que se justifica a gente pegar entre, sei lá, de 150 espécies que são utilizadas, né? Então na literatura mostra na Amazônia, em outros locais dos trópicos, quantidades assim de 100, 150, não são 5, não são 10. Será que a gente vai pegar todas as 100, 150 e vamos lá determinar a idade de crescimento, vamos lá verificar tamanho de maturação sexual? Será que nós vamos fazer isso com todas? A resposta que isso vai dar para a sociedade justifica o investimento de ter doutores dedicados para isso, de ter investimentos de laboratórios para isso? Né? Isso é uma questão que sociedades devem se fazer essa pergunta e não simplesmente aceitar aquilo que nós aprendemos. Eu aprendi a fazer tudo desse jeito. Sim, a resposta seria sim, 100, 150, 200 espécies. Sempre vai valer a pena, professor. Eu aprendi isso, mas eu hoje em dia não acho a mesma coisa. Eu acho que a gente tem outras formas de agir e eu vou falar um pouquinho também sobre isso aqui. Pescadores nos trópicos, principalmente pensando no contexto da pesca artesanal, né, tem característica como sendo baixo esforço, entendido como uma capacidade individual de causar mortalidade, né, de uma unidade, uma embarcação, uma canoa, uma embarcação tropical, né, a capacidade dela é muito menor do que um barco industrial. Baixa tecnologia, aí é uma coisa que é considerado, né, eu repito isso aqui porque está escrito nos livros, mas eu acho que realmente é impressionante quando você vê um caboclo que fica em cima de uma canoa, se equilibrando, com arco e flecha no braço, e consegue acertar no meio das raízes no aningal, né, um peixe que ele viu que está lá dentro, que isso daí não é alta tecnologia, vocês me desculpem, mas é preconceito. Né? Quando se fala em geral de alta tecnologia, se pensa em radares, sonares, GPS, capacidade de matar muito uma única unidade. Isso é uma visão. Nós não podemos ser escravos dessa visão. Né? Nós podemos formar o nosso próprio conceito. Só que tem uma outra ideia também, do baixo impacto. Né? Então, um pescador, ele tem uma capacidade limitada, então ele também não vai causar realmente maior impacto para os organismos, né? Os recursos. Eles estarão preservados por causa dessa característica básica, né? De capacidade pequena de explotação. Um esquema que tem desse jeito, que são cada unidade individual, né, ela tem uma capacidade de causar pouca mortalidade como indivíduo, mas que são milhares de pessoas atuando naquela direção, né, será que você chegar e dizer, para a pesca, você será obedecido? Porque no caso clássico, né, se você tem uma pesca industrial, você vai ter uma reação dos empresários, mas ela é controlável, porque ela vai chegar num porto. Essa pescaria, ela não chega só no porto, ela chega em centenas de portos. Né? É inviável também, não só de fazer uma pesquisa para cada espécie, como também de fazer este acompanhamento. O que é necessário dentro desse contexto? Você ter com que aquelas pessoas entendam que existe finitude dos recursos. Né? Que elas tenham isso dentro de um território. Que naquele território, se esgotar o recurso, ela não vai poder ir para o território do vizinho que ele vai chiar. Ele vai reclamar, e com isso ele vai começar passo a passo, culturalmente, no desenvolvimento cultural, talvez não na geração dele, mas na próxima geração, ele vai entender que é necessário ele cuidar. Cuidar significa não tirar mais do que é o necessário. E quanto é esse necessário, isso daí a própria sociedade dele vai ter que definir. Então a resposta é não, né? Não podemos agir da mesma forma como se aqui fosse um ambiente temperado. Né? Não é nem
produtivo, nem é efetivo fazer isso. Custos e benefícios são incompatíveis com a gente ficar replicando mera e simplesmente para todos os nossos recursos. Existem alguns recursos que a gente pode fazer isso? Pode, né? Piramutaba, você tem na boca do Amazonas, né? Você tem algumas pescarias de camarões também que se justificam, né? Algumas pescarias específicas dentro do ambiente tropical pode ter um investimento nesse sentido, porque vai ter um retorno em relação a isso. Para você pensar dentro do sistema como um todo, realmente não. Então, se você tem esse contexto, né, de esforço fragmentado, tecnologia seletiva, alto impacto seletivo, ele é manejado por controle não, então a gestão participativa se impõe. Eu sugiro fortemente, adoro esse livro, Managing Small Scale Fisheries, do Bertz e colaboradores, né, que é um dos grandes referenciais. Né, alguém aí tinha falado também na Ostrom, eu vou falar nela, né, mas para a questão pesqueira em si, eu acho que é um dos livros de maior bom senso que nós podemos acompanhar, e para mim é um que eu sempre utilizo em disciplinas dentro desse enfoque. Tá? Então, como trabalhar, né, tendo esses referenciais, a gente pode seguir em frente. Isso daqui é conhecido no Brasil, aqui tem um trabalho já antigo, de 2011, né, 10 anos atrás, que ele foi coordenado pela Cristiana Seixas, que é uma professora hoje em dia da Unicamp. Naquela época ela estava fazendo justamente doutorado com o Bertz, e coordenou, né, com vários colegas, eu também estava envolvido, Mauro Rufino, que trabalhou aí na Amazônia também, e pessoas de outros locais do Brasil. Né, é um trabalho que, na minha opinião, é muito pouco citado para o valor que ele tem, tá? Mas é o problema de escrever artigos em português, né? A maior parte das citações são no mundo, e a gente aqui não gosta muito de ficar citando outros que não são do próprio grupo, né? Nós temos uma atitude muito corporativa. O segundo trabalho é fruto da experiência amazônica, né? Eu entendo que boa parte de vocês devem ser biólogos, e muito que a gente aprende, hoje eu sou professor da biologia aqui também, aí na Amazônia eu era professor mais da engenharia de pesca. Muito se pensa que a única alternativa para você fazer preservação, a conservação dos recursos, é estabelecer unidades de conservação. Tá? É uma estratégia válida. Lembra que é a mesma coisa que tem lá, né, a divisão da área por territórios, porque territórios menores são mais facilmente administráveis. Dá para encontrar quais são as suas vocações, suas características para promover o uso sustentável ou a conservação. Maravilha, Viviane, não tem muito para conversar, porque realmente são questões muito importantes ligadas à gestão. A gestão está no cerne de tudo isso, lidar com o ser humano. E aí a gente tinha feito uma proposta pensando no que a gente chamou de áreas abertas, né? Áreas que estavam fora de unidade de conservação. Quer dizer, que você se importa com um ponto, um local ou outro, né? E deixa no meio, pode acabar com tudo, virar deserto. Né? Será que isso vai dar certo? Até para a Amazônia, que as unidades de conservação são de grande área, né? Depois vocês dão uma olhada, quem já não olhou, sobre teoria de biogeografia de ilhas, e vai começar a ver os problemas que, quando você começa a estabelecer ilhas supostamente bem-sucedidas, né? E deixa o resto tudo ir para o buraco. Não é uma boa ideia também. Né? Todo o sistema ele pode ser manejado definindo o que está o foco, né, dos anseios, que vão ser diferentes para cada um dos locais, para cada uma das sociedades. Então, entender o ser humano e suas necessidades está na essência, né, desse processo, para a gente poder fazer a conservação e fazer a preservação, saber o que isso de fato significa. Nesse contexto, pesquisa participativa. Vocês já pensaram em fazer pesquisa participativa? Hoje em dia se fala muito em citizen science, né, ciência cidadã, né, e tem muitos grupos trabalhando com conhecimento ecológico, né, ou se chama muitas vezes de etnoconhecimento, mas eu entendo que não é o mais oportuno, isso é outra discussão, né, mas a pesquisa participativa não é a pesquisa que você decide, é aquela que tem angústias dos gestores, né, da sociedade, né, e ela aproveita seus conhecimentos, né,
para te propor desafios. Ela propõe um desafio, não é você que propõe um desafio para ela. É a inversão daquilo tudo que a gente aprendeu. É uma coisa muito difícil, né? Porque você tem que escutar, entender o que a sociedade está querendo, incluindo os gestores, os políticos, né? Sim, para que a gente faz muitas vezes? Tem trabalhos, depois eu posso encaminhar para quem desejar, que mostram que muito do conhecimento ecológico local, também chamado de tradicional, ele é efetuado como uma obtenção de informação de pesquisadores a partir do conhecimento cultural. E isso passando por comitês de ética e tudo, porque poucas pesquisas têm retorno para a comunidade. E quando tem esse retorno, é o retorno que o pesquisador quer dar, e não que a comunidade precisa, né? Isso muitas vezes aconteceu. Tá? Eu mesmo já fiz isso, né? Já publiquei trabalhos e não dei retorno, e com o tempo eu comecei a ver que não era só eu que era um monte. E agora está muito a questão da ciência cidadã, que é mais ou menos querer que o cidadão... muitos entendem dessa forma, tá? Outros têm, claro que não. Tem grupos excelentes com ciência cidadã realmente. Mas tem um olhar tanto crítico quanto a isso. Então, o que é trazer o participativo para o todo? Então, conhecimento empírico, né, o que a gente está falando, né? O que é empírico? Né? É o chamado indutivo. Né? Você faz uma observação e dessa observação você procura uma explicação. O conhecimento empírico é isso aí. Eu fui ali pescar naquele local, tinha muito tambaqui, então locais como esse terão tambaqui. Né? Mas não sabe por quê. Né? Enquanto que o conhecimento hipotético dedutivo, né, você sai de uma ideia. Bem, locais onde tenha muitas, já me esqueci o nome das espécies que o tambaqui come, olha. Mas enfim, que tenha muitos dos frutos que o tambaqui come, esses daí serão ambientes bons para pescar tambaqui. Tá? E aí você vai para campo e testa. Tá? Então você tem uma ideia e depois faz a dedução. É diferente do que você vai ter no conhecimento cultural. Vocês pensem que todo conhecimento cultural que existe hoje na Amazônia, um local riquíssimo deste conhecimento, ele vem através, fundamentalmente, de transmissão horizontal, né? Veio da família, né? Veio de ancestrais. No momento que você tem mudanças climáticas, né? Que você muda o regime climático, o que você vai ter como consequência disso? Né? Os regimes serão diferentes, a produção será diferente, tudo será diferente. E como é que aquelas pessoas vão continuar com o mesmo conhecimento? Elas vão ter que atualizar. E para atualizar, eles vão sofrer. Sofrer, mas se aprenderem, ótimo. Porém, se o clima continuar mudando, vão continuar sofrendo. E sofrendo violentamente, porque sem alternativa. Tá? Outros conhecimentos interessantes, né? Antropologia social, cultural, né? Entender o porquê que nós nos agrupamos de um jeito, por que a gente sente falta. Aqui somos latinos, a gente gosta de se abraçar, se beijar, mas não é todo mundo que gosta. Né? Já os anglo-saxões não gostam tanto. Né? Eles ficam lá na distância. Não, você ali ou aqui. Os orientais também. Né? Agora, na pandemia, estamos sofrendo como um cão. Né? Desse distanciamento, enquanto que outros sofrem muito menos, porque culturalmente eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Como são as comunidades indígenas? Como são as comunidades caboclas? Como são a forma de pensar do outro, que não sou eu? Né? E isso muito... Não estou dizendo para você virar antropólogo, não. Né? Ser capaz de escutar o outro. Isso é um aspecto fundamental. E entender a partir da visão do outro. Para você amanhã poder gerenciar o recurso. Para você poder gerenciar o ambiente, mas respeitando ao outro. Semiótica, né? Que entendeu as simbologias, os sinais, né, as imagens, o que elas representam em cada sociedade. Isso é uma coisa também importante. As carinhas hoje em dia, os emojis, né, mostram muito isso. Né? A economia, muitas vezes, como eu falei, boa parte de vocês devem ser biólogos, né, dentro do perfil do curso, aqui, pelo menos o nosso quase tem cerca de 80% que são biólogos. Infelizmente, nos cursos de biologia não é comum ter economia do meio ambiente. Né? Então, é importante isso, de entender essa ótica, por que ela funciona, porque amanhã ela vai ser fundamental, esse conhecimento vai ser fundamental para você poder fazer gestão participativa, porque as pessoas querem participar, mas é para terem seus anseios atendidos, e não simplesmente para ter o seu anseio atendido, né, você, gestor.
Neurociência e psicologia social, né? Esse é o meu campo favorito agora. Não digo a neurociência, mas a psicologia social, entender os fatores motivadores, né, que grupos sociais se desenvolvem para poder seguir em frente. Comunicação e marketing, né? Nós somos muitas vezes ótimos de nos comunicar uns com os outros, mas somos terríveis de conseguir conversar com a sociedade, terríveis de poder convencer um político, terríveis de conversar com um empresário, e a gente tem uma série de bloqueios e ignorância, né? Dentro desse contexto, na hora que você vai conversar com um pescador, que é o meu ator social que eu mais amo, né, vamos primeiro entender o que é a pesca artesanal, tá? Nesse trabalho aí de 2014, eu e colegas, né, vimos que tinha na literatura, tivemos uma discussão. Mas o que é a diferença de small scale fisheries para artisanal fisheries? Porque a gente fala artesanal e a small scale, você vê quase todos os trabalhos que você baixa, eles são small scale. E a gente observou de que, na realidade, assim, não seria uma equivalência cultural. Então, para línguas latinas, artisanal é muito mais utilizado. Para idiomas, para culturas anglo-saxônicas, é small scale, né? É uma questão cultural. Claro que quando a gente vai escrever em inglês, você bota artesanal, eles vão entender, mas a preferência é small scale, porque é aquilo que mais é citado no mundo. Se vocês forem procurar, artesanal é muito menos citado que small scale, embora estejam falando do mesmo personagem. Mas observem essa embarcação aí em cima no slide, né? É uma embarcação de maior porte, a gente olha para ela e vê uma pescaria industrial por trás, por causa do nível de tecnologia, o investimento efetivado em termos econômicos, enquanto que aqui à esquerda temos uma canoa, né, um pescador ajeitando um matapi, né, e essas duas embarcações vão pescar o mesmo recurso, camarão, né? É o mesmo recurso, em ambientes diferentes, em tamanhos diferentes, mas ele pode ser considerado todo um mesmo estoque, né? E na hora de fazer de ter negociação dentro dos fóruns de gestão, eu pergunto para vocês, o caboclo que está aqui, né, com seu matapi, eles são 10 mil, 15 mil, 20 mil, né, eles vão ter mais voz do que os 20 pescadores que vão estar aí dentro desse barco industrial, porque eles têm uma capacidade de diálogo maior, um poder econômico maior. Né? Quem é que vai receber de verdade mais subsídios? Né? Quem é que vai ter seus anseios mais atendidos? Vocês acham que esses dois componentes eles têm o mesmo objetivo? Não. Então já reconhecemos que existem personagens distintos. E isso é da natureza humana. Somos diferentes. Né? Queremos coisas diferentes. E é importante entender isso. Se ignoramos isso, vamos fracassar no nosso intento de promover a conservação da biodiversidade. Né? Aqui, nesse gráfico, de uma forma muito sintética, né, a gente vê nível tecnológico, baixo, médio, alto, né, e o tamanho da unidade, se ela é pequena, média e grande. Então, você pode observar no estuário amazônico que você tem pescarias que podem ser consideradas industriais, porque elas são pescarias que visam a um recurso definido, tipo piramutaba ou camarão, né, e o fruto dessa pescaria ela não é distribuído em várias localidades. Ele tem as fábricas que vão estar recebendo, né, os frigoríficos, para mercados definidos. E também nessas embarcações, a mão de obra, né, frequentemente é assalariada, ganhando uma cota de acordo com a produção, mas ela é assalariada, não é cota parte, né, não é divisão de acordo com aquele rendimento que está saindo, o que acontece nas pescarias artesanais tipicamente. Tá? Você vê que tem alguém recebendo algum salário, e esse daí dificilmente você vai poder chamar de pescador artesanal. Tá? E já tem uma relação de assalariamento. Então você pode ter industrial de pequeno porte. Né? Eu andei numa embarcação de um colega na Inglaterra, né? Fui pescar com ele, aliás, ele foi pescar, eu fui junto, né? E para mim aquilo ali era um barco industrial. Né? Desculpa, era um barco industrial de pequeno porte. E para ele era um barco artesanal de grande porte. Né? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bem, nas políticas públicas vocês descobrem. Tá? Então é necessário entender o que é o olhar do industrial, o olhar do artesanal e o artesanal nas diferentes escalas, porque cada um quer uma coisa diferente.
ser grande ou ser pequeno, qual é o valor, né? Essa informação sai desse artigo do Pauli Palomares, né? Que é muito interessante. Eu vou botar logo o contraponto, né? Grande escala. Então, sob alguns aspectos de geração de capital, por exemplo, cada unidade gera muitos recursos. Esse primeiro quadro avermelhado aqui, cheio de cifrões. Né? A captura anual ela costuma ser monstruosa por unidade, né? Uma embarcação pesca muito, muito, muito mesmo. Barcos fábrica, né? Fazem todo um ciclo, já desembarca sardinhas e outros recursos, atons, já enlatados, né? Enquanto que a unidade pesqueira na pesca artesanal, em geral, ela produz pouco por unidade. Porém, ela não é pequena, né? Too big to be ignored, né? Muito grande para ser ignorada, porque tem muita gente, muita gente. E uma característica importante da pesca artesanal é a produção de alimento para pessoas, enquanto que a pesca industrial produz muito para forrageamento de outros organismos, como frango, como gado, né, como outros peixes de maior valor. Então, ocorre muitas vezes a agregação de valor nesses produtos. Então, são universos simplesmente que são diferentes, e os dois têm que ser entendidos com as suas grandes diferenças. Tá? A pesca aqui colocada em grande escala, que a gente chama de pesca industrial, ela é uma ameaça para a outra. Uma ameaça porque, embora ela não atue, em geral, no ambiente de águas interiores ou em águas muito costeiras, né, ela muda o sistema, ela afeta o sistema como um todo, né, e ela pode ter efeitos bastante grandes. E na pesca artesanal, existe pesca artesanal de pequeníssima escala, como aquele pescador no Matapi, mas também tem pescarias artesanais de geleiras, né? A geleira em si não pesca, a geleira amazônica, né? Ela só carrega o peixe, carrega gelo, né? As canoas é que pescam. Porém, ela serve como uma unidade processadora, né? Processamento básico, né? Mas ela não tem nada a comparação. Se chega uma geleira dentro de um lago de uma comunidade, ela faz um estrago, né? E existem guerras, né, a esse respeito, e a regulação do ambiente na Amazônia depende muito do diálogo nesse sentido, do empoderamento desses que são muito numerosos, mas que politicamente não são unitários, enquanto que aqueles que são poucos, mas são poderosos e conseguem articular entre si, fazer uma política que beneficie em geral mais ao setor industrial, que ele não é o vilão, simplesmente ele está defendendo seus interesses e, infelizmente, num ambiente de incertezas, né, um ambiente, uma tendência assim oportunista. Então, pequenas não são pequenas. O que seria, a gente aqui chama de artesanal. E eu sempre nos meus trabalhos procuro botar lá artisanal, para reforçar o sentido latino, né? Mas não tem os mesmos objetivos. Então, tem aqui o site de uma iniciativa, né, do fórum, do coletivo dos trabalhadores nas pescarias artesanais, né, e produzem publicações diversas, né, uma base, apoio europeu fundamental, mas também de outras regiões do mundo. Sven Gentoft e Ratana Chowapagdi, né, ela é da Indonésia, se eu não me engano, da Índia ou da Indonésia, mas o trabalho deles são de natureza global, né, e é bastante importante para entender como funciona esse segmento, e ao entendê-lo, a gente pode empoderá-lo para que ele discuta. Não tem que ser pesquisador defendendo o pescador, tem que ser o pescador sendo capaz de defender com sua própria voz. Que isso é o que funciona mais. Então, como manejar para produzir e conservar nesse mundo de incertezas, oportunistas e de ignorância? Primeiro, não adianta a gente ficar em pânico, né? Então, olha ali, adoro esse desenho que mostrando, claro que isso aqui é uma ficção, né, mas unidos venceremos, né, unidos podemos ser fortes, e muitas vezes tão fortes quanto uma unidade bastante forte, mas precisa ser organizada. O mapa da mina mostra que é preciso ter conhecimento, mas também preparação para lidar com esse chamado bicho-homem, né? Não é tão simples. A gente tem que ir atrás das pistas, né? E tem que conhecer as teorias, não só as teorias da ecologia, mas também as interfaces que tem essas teorias na ecologia com as teorias no campo social, né? E econômico, né? Economia, ecologia, são primas, né, de carne.
né? Só que a gente não pode mantê-las separadas, a gente precisa entendê-las. E, ao mesmo tempo, o funcionamento de sociedades também, você encontra muitos correlatos dentro da ecologia, né? Uma vez eu fui num evento de sociologia rural, né? Foi até no exterior, e uma antropóloga chegou e falou, depois de ver minha apresentação, falou assim, então, gostei, muito interessante, então você segue Durkheim. Eu sigo quem? Eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Mas as ideias expressas, ela encontrou um correlato, um embasamento teórico em um determinado teórico dentro da área. Aí depois eu saí correndo atrás para ver quem era, né? O teórico já era antigo, né? Já teve muito desenvolvimento depois disso. Mas é importante nós não nos isolarmos dentro das nossas áreas de conhecimento tradicional, porque senão nós vamos ser conservadores, né? Fracassados. Nós não vamos vencer essa barreira que é lidar com o ser humano, que a gente não aprendeu. Então, caminhos para isso, primeiro, conhecer conversando, né? Eu botei entrevistando, mas que é diálogo. Diálogo onde você escuta e também fala, né? A gente produziu, quando a gente estava na Amazônia, né, 2 livros que estão em português, dá para fazer download na internet, né? Quem quiser ver a experiência e depois consultar, já fazem 15 anos isso, né? Mas quando eu passo por lá, eu vejo o quanto que não só as comunidades a gente atuou, se desenvolveram, né? Esse desenvolvimento também significa tirar aquilo que está envolvido, né? Envolvido, desenvolver, né? Então, e esse desenvolvimento é um momento de desequilíbrio, né? Vocês estão se desenvolvendo, então amanhã vocês vão ganhar costumes que hoje em dia vocês não têm, né? Será que esses costumes, esses novos hábitos, esses novos horizontes serão sustentáveis, né? Ou serão prazeres de uma noite de verão, né? Reflitam também sobre isso na sua tomada de decisão. Mapear. A visão territorial, ela é maravilhosa, né? Daqueles que vivem no ambiente. Muita gente pensa em fazer assim, eu vou pegar a imagem do GPS, aí que está tão comum, Google Maps, e vou levar lá, e aí para eles localizarem. Não é isso que é importante. O importante é que eles digam como eles veem aquele ambiente, né? Quando eu vivi em Brasília, nasci em Brasília, não estava no Rio, aí dizia que mineiro dizia assim, que tá ali, ali, vai ali, tá pertinho. O pertinho de mineiro é longe pra caramba, ainda mais que você tem que subir umas 3 montanhas para chegar até lá, né? Mas para ele era ali, né? Então, na visão dele, essa visão tem que ser respeitada, porque se ele diz que é ali pertinho, quer dizer que ele não tem dificuldade de chegar. Você, se tentar chegar ali, vai sofrer como cão, tem que passar por dentro da floresta, passar pelo mato, tem que cruzar um lago, varar um rio e não sei o que, e para ele é ali, né? Ele faz aquilo como a gente, né? Cruza uma rua, eu moro a 1 hora de carro da universidade, né? E ali, né? Para pessoas consideram muitas vezes uma distância infinita. É importante entender o que as pessoas entendem, e não simplesmente de trabalhar pelo seu ponto de vista, né? Ou usar a tecnologia, às vezes, como opressora, né? Então, vocês estão vendo essa foto daqui, ela também aconteceu da experiência amazônica. Vocês estão vendo aqui, tem um monte de gente em uma reunião, né? Não sei se foi nessa reunião, mas teve uma dessas reuniões assim, que a gente sabia que tinha gente armada, né? E aí a gente soube, aí como é que faz? Quer dizer, você está lidando com conflitos, e conflitos que chegam ao ponto de, muitas vezes, derramar o copo, né? Então, é difícil isso. Você precisa de encontrar mecanismos de entender as sociedades para você encontrar os mecanismos de resolução de conflitos. Não para os conflitos acabarem, mas para eles gerarem uma solução, tá? É necessário, esse processo ele é continuado, não é uma reunião que vai resolver nada, então você precisa de ter uma interação, precisa haver confiança entre as partes, e isso é um namoro. E onde o namoro depois pode ter casamento, né? Ou foi só um caso que você ficou. Aqui eu também tenho um pouco dessa experiência com um grupo coordenado pela professora Nídia, né? Hoje em dia a gente está com um programa ecológico de longa duração, que foi desenvolvido com outros 2 cooperadores, o professor Richard Leidel e a professora Ana Malhado,
nesse momento aqui não estão, em Alagoas, mas essa área toda é uma área marinha, belíssima, né? Aqui é uma região coralínea, eu estou aqui, né? Eu moro aqui na frente desse ambiente de coralíneo, né? É muito agradável, né? Tem uns mosquitos, mas é bastante agradável. E aqui pescadores faziam arrasto na beira da praia, né? Que a realidade do pescador é o mesmo pescador, só que com práticas diferentes, com um histórico diferente, mas é o mesmo ser humano que está aí por trás, tá? Mas com particularidade. É um ser humano com 2 olhos, um nariz, uma boca, sofrido, marginalizado, né? E com características muito peculiares a cada uma dessas regiões. Existem pescadores que são bastante altivos, comunidades que são bastante altivas e conseguem práticas muito mais sustentáveis. Né? A gente trabalha aqui nesse plano, dentro de uma APA, né? Uma área de proteção ambiental, Costa dos Corais. A gente se reúne com pescadores também, né? Seguindo a velha cartilha. Né? Quem é que participa, quem é que cria problemas, quais são as soluções, onde é que isso acontece, quais são os tipos de problema e quem é que pode resolver. Não adianta só ver o problema, a gente precisa ver quais são as soluções no olhar de quem está atuando. Não necessariamente, a universidade vai poder fazer isso, a prefeitura pode fazer isso. Sim, mas o que é que você pode fazer? Tá? Jogar trabalho para o outro é muito fácil. Assumir responsabilidades é muito mais difícil. Né? Só quando a gente é jogado é obrigado mesmo. Mas essa é a realidade deles. E eles é que vão dar sustentabilidade a esse processo, e não a gente. Para conservar a biodiversidade e usar produtivos sustentavelmente, a gente precisa, então, manejar esse bicho-homem, precisa entendê-lo. Eu vou dar uma palhinha aqui um pouco rápida agora, né? E depois, em outras oportunidades, a gente pode detalhar. Né? Que outros saberes são relevantes? Isso daqui eu aprendi sobre os modos de vida sustentáveis, né? Que é uma visão de você capitalizar, sob forma de capital, um conjunto de elementos que muitas vezes você considera que não seja. Tá muito associado à valoração ambiental. Muitos acham que isso é transformar tudo em dinheiro. Tem uma polêmica aí por trás, porém também uma metodologia que pode ser viável em certos contextos. Então você tem capital social, natural, humano, o cultural, o físico e o econômico. Né? E a partir desses capitais você vai entender o que as pessoas anseiam. Né? É uma metodologia interessante, mas a gente tem que entender que tudo tem seus limites. O que faz as sociedades se moverem? Pensem a vocês, o que te motiva para você estar aqui hoje, nesse curso, no PPG? Né? E aqueles que não estão, por que estão assistindo essa atividade? O que você está buscando? Né? E aqueles que não estão aqui? O que será que motiva eles? Será que eles são iguais a vocês? Ou serão diferentes? Será que eles estão buscando, têm anseios diferentes? Né? A gente vê uma imagem como essa, né? As pessoas em torno do mundo, várias cores, vários sexos, várias crenças, e vê que bonito, né, que o mundo é. O mundo não é assim, gente. Isso daí é um anseio. Nós queremos muitas vezes ver o mundo assim, mas o mundo também é assim. Um mundo com guerras, violência, ganância, né? Tem da música do, se eu não me engano, do Legião Urbana, né? Quem não tem sempre encontra como acreditar que precisa de mais, né? E de fato isso acontece. Tá? Então, não é ter. Você precisa pensar o quanto que você quer ter de bens, de condição financeira. Você está magro ou está gordo? Será que você está gordo porque você está tirando comida de um outro? Está entendendo? Você tem que pensar nos seus anseios. Por que você age? Para você poder amanhã saber por que você está... Sua vida está sendo manejada de uma forma que muitas vezes você não quer. Quando você olha em termos culturais, você vai descobrir que cada um de nós está em diferentes instâncias dentro de uma pirâmide como essa. Isso aqui é uma alternativa. Né? A pirâmide, a teoria da hierarquia das necessidades humanas, do Maslow, né? Olha, 1943, né? O artigo original. Né? A ideia básica é que todo mundo precisa ter onde comer. Precisa ter que comer, fazer seus excretas, né? Funções fisiológicas básicas, né? Reprodução, né? Isso daqui é a base. Né? Uma vez que você tenha isso razoavelmente resolvido, aí você começa a buscar segurança, que é ter tudo isso de uma forma menos instável, menos incerta, menos
sujeita à apropriação de terceiros. Aí você vem o conceito de propriedade, você quer ter família, né, uma unidade mais estruturada, e por aí vai. Uma vez que você tenha isso, aí você pensa mais nas questões de relacionamento, de suas redes sociais, que elas sejam mais confiáveis, não sejam só aqueles 3.000 amigos que você nem sabe quem são, mas que você tenha pelo menos uma meia dúzia que você esteja próximo, né? Então, o pertencimento, né, ele passa a ser uma questão importante. Na hora que você começa a ter isso, aí você começa a ser cada vez mais solidário, né? Você está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo, porque afinal você já tem tanto, né? E aí, ao final, você desenvolve que seria o pleno da realização humana, né? No qual você ver menos problemas e ver mais as soluções. Né? Muito legal. Então, isso aí é importante, não é uma regra, todos nós não estamos vivenciando, isso daqui são níveis que a gente tem que entender, de que quando a gente conhece alguém, se você pergunta se tem televisão, se tem internet, estamos aqui na pandemia e eu tenho, eu escutei professores dizendo outro dia, não, porque tem vários alunos que não têm computador para fazer seus trabalhos. E aí eu perguntei para eles, mas vem cá, isso aí era diferente antes da pandemia? Só que agora a gente está dando aula remota, aí assim, o aluno está assistindo a aula no celular. Talvez alguns de vocês estejam fazendo até também isso. Mas na graduação aqui, é um estado muito pobre, em Alagoas, tem muito. Né? E eles não tinham antes também. Como eles faziam os trabalhos deles? Né? Tinham que encontrar mecanismo. Enquanto outros têm facilidade, outros têm dificuldade. Então eles estão em níveis diferentes nessa pirâmide. Tem gente procurando como sobreviver. Né? Enquanto que tem outros, assim, já pensando, acho que vou fazer mestrado em Oxford. Né? Já está em outro nível, né, de segurança, né, de conforto, né, e precisa se entender de que os níveis de poderes são diferentes. É bastante interessante. Outros que existem, teoria das necessidades humanas básicas, então, amor, coragem, disciplina, atitude, verdade. Né? Imagina que cada uma dessas variáveis, como você conversa com grupos sociais, você precisa de uma ou outra pergunta para tentar identificar como ela se situa. Né? Não é fácil de você trabalhar e tentar entender a identidade. Talvez você tenha dificuldade de entender sua própria, né? O que você é e o que é fruto do sistema. Isso daqui está simples, mas do outro lado pode ser complexo. Né? Você tem essa expressão que pode estar condicionada à sociedade onde você vive, da sua religião, né? A sua classe econômica, né? Os locais onde você já viajou, né? Quem você já namorou. Né? Tudo isso pode estar influenciando a sua forma de pensar. E isso precisa ser reconhecido para você ser um gestor eficiente. Né? Senão, você vai estar ditando regras que você frequentemente não pode cumprir. Ter objetivos claros e transparentes. Então, pensa assim, a pesca da piramutaba, né? Um bagre, né, que faz migração ao longo da calha do Rio Amazonas, né? E tem uma pescaria industrial e tem uma pescaria artesanal de maior escala, né, que vai subindo o rio atrás dela. Né? E o segundo caso, pesca de subsistência em lagos, né, onde famílias, né, fazem pescaria para alimentar a família naquele dia, e no dia seguinte também pesca, e no outro dia também pesca, porque frequentemente não tem gelo, não tem sal, né, para conservar. Tá? Vocês acham que esses pescadores têm os mesmos anseios? Como que você vai lidar? Você vai querer vender o seu peixe de não mate o peixe-boi? O cara da pesca da piramutaba pode ser até natural. Não quero saber de peixe-boi. Mas será que aquele que está fazendo a pesca de subsistência, quando o peixe some porque alguém pescou demais, porque o rio secou, porque está tendo mudança climática, e ele só tem ali um peixe-boi dando bobeira, ele não vai matar, que ele vai achar que aquilo ali é pouco ético, né? De matar a sua fome? Então é preciso ter sensibilidade social. É preciso entender, mas é preciso antecipar, é preciso ter alternativas antes que ele chegue àquele extremo. Né? E para isso precisa reconhecer as suas necessidades. Esse gráfico daqui é um gráfico clássico de pescarias, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui basicamente nós temos o maior esforço, e aqui no eixo Y nós temos a produção. Ele é o gráfico clássico do rendimento por recruta. Desculpa, rendimento máximo sustentável. Aqui nesse ponto você obteria o máximo de retirada, no topo aqui dessa curva. Né? Você pode retirar biomassa, né, o máximo de recurso dentro do ambiente, sem prejudicar a continuidade dos estoques, teoricamente falando. E existe, hoje em dia, mais da metade dos estoques pesqueiros, principalmente nos oceanos, eles estão nesse nível.
né, de explotação máxima, ou se você quer ter lucro, precisa pescar menos, né, porque aí você tem uma questão do lucro, e o lucro significa que você tem que minimizar o custo, tá? Isso é uma coisa que a gente avança. Simplesmente eu mostro ele, porque cada uma dessas setas que vocês têm aqui em cima mostram anseios diferentes. Aqui é o pescador do pesca e solte, aqui é o exportador, aqui é o empresário que quer ter maior lucro, aqui é da sociedade consumidora que gosta de comer peixe barato, aí você precisa ter muito disponível. Essa faixa daqui, passando já da curva, é aquilo que tipicamente você assiste no Brasil, né, que é minimizar os custos de fazer manejo. Em outras palavras, a gente não tem manejo nenhum nesse país, né, o que a gente tem uma série de normas sem rumo. E aí, você acha que isso não interessa a alguém? Interessa a alguém, porque nesse nível aqui de explotação, você tem muito pescador. Então, o político não vai estar dizendo, não, você não pode pescar, que é uma coisa desagradável, né? Assim como o professor também não gosta de reprovar aluno. E quando reprova, quem é que gosta de ser reprovado? Não gosta, né? Então, o político também não gosta. Você precisa entender isso. Agora, se o pescador acha que é preferível ter um monte de pescadores do que ter pescadores com renda decente, né, para alimentar a família de verdade, aí você precisa de ter um pacto social. E esse pacto precisa ser desenvolvido dentro de um ambiente de confiança. Isso nós não temos. Por isso que não existe pesca manejada no Brasil, tá? Mas nós temos pesca manejada em vários locais. Mentira que eu estou falando aqui. A pesca do pirarucu em unidade de conservação, em algumas outras áreas onde tenha este controle comunitário, são pescarias manejadas, bem-sucedidas, que geram bem-estar local, renda, né, e são modelo, né? Existem pescarias que estão sendo manejadas pela restrição da natureza. A natureza não te deixa, mas na hora que degrada a floresta, você está criando um outro tipo de sobrepesca ambiental, né? E amanhã os recursos todos vão sofrer em função disso, né? Caminho, novamente, é entender o que as pessoas querem, né? Maximizar o interesse pela produção e rendimento de médio e longo prazo e atacar violentamente, né, todos os interesses de curto prazo, porque eles são oportunistas e são eles que estão acabando com esse país, né, de uma forma ou de outra, não só na pesca. Quais são os atores na pesca que eles querem? O que eles dizem? O que eles anseiam? Né? Deixe de pensar com sua cabeça urbana, muitas vezes burguesa, não estou criticando, eu sou assim, né, eu sou burguês e sou urbano, mas eu tenho que sair da minha mente para poder entender a mente do outro. E essa é a minha função. O que realmente querem, talvez nem perceba. Né? Percepção é uma das questões mais importantes que eu descobri. As pessoas, percepção, é a sua capacidade de filtrar o que está no seu entorno. Né? Você é capaz de se convencer que uma coisa é muito boa porque você não vê simplesmente aquilo que realmente é bom. Você não é capaz de enxergar. Você está cego por aquilo. Sua mente fecha. De forma geral, como é que as pessoas tomam decisão, inclusive cada um de vocês e eu, né? A teoria mais vigente, ela se baseia no conceito do forrageamento ótimo. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, podem ter visto da ecologia, né, que toda espécie busca o quê? Comer o máximo com o menor esforço possível, né, fazendo ganho de matéria e de energia, fazendo com que, né, essa sua ação seja maximizada, seja ótima. Se pensa nisso na economia também, que todas as pessoas, vocês todos estão fazendo esse curso, porque ele vai beneficiar, vai gerar maior proximidade com alcançar os seus sonhos, sejam eles financeiros ou espirituais, e vai evitar com que hajam problemas, né? Então, teoricamente, você tem uma racionalidade. Né? Na economia, isso se pensa que qualquer empresário, ele procura maximizar o seu faturamento, né, que são os ganhos, e minimizar os seus custos. Entretanto, não é assim que funciona a economia, e isso foi evidenciado por um psicólogo social, né, Simon e o Kahneman, né, que criaram o conceito de racionalidade limitada. Né? Então, basicamente, como você tem limite naquilo que você enxerga, nos seus filtros mentais, que é a percepção, como você tem uma emoção que te leva a ser pressionado a agir, muitas vezes, contra seus interesses, né? Como você tem a cultura, que também participa dessa pressão, que te diz, faça isso, mesmo que você tenha lido no artigo científico que você não deva fazer isso,
Então, culturalmente, cultura é o conjunto de costumes e crenças. Então, crenças, se você acredita que aquilo ali faz bem, você vai tomar, mesmo que o artigo científico diga que não, né? Né, a forma como você a informação, né, absorve ela no seu cotidiano, e o seu desenvolvimento racional, lógico, né, imperfeito, faz com que você tome N decisões irracionais, né? Fumar, beber, dirigir, transar, comer, escolher amigos, né? Se você parar para pensar, quanto de bobagem que você está fazendo no seu dia a dia, né? Fazendo coisas que prejudicam você alcançar os seus anseios. Pensem isso numa comunidade. Quantas coisas que muitas vezes ela vai poder fazer contra seus próprios anseios. Isso é um aspecto que tem que ser lidado. Isso hoje em dia é bem trabalhado pelo marketing, né? Tudo aquilo que a gente é vendido, eles não são amadores, né? Tem uma forte base, os programas, os robôs, né? A política trabalha muito com isso, né? Vocês não são racionais, que a gente não usa o conhecimento que você aprendeu na faculdade para tomar decisões, né? Porque você tem muito aspecto que você está seguindo na intuição. Então você precisa entender, né, que nós não somos iguais. Alguns são mais racionais, outros são mais emotivos, né? Alguns têm uma vertente cultural que vai gerar mais conservação de certos recursos naturais e outros vão ser um desastre completo, né? E isso a gente tem que reconhecer, que há comunidades que vão trabalhar bem pelo manejo e outras vão querer se dar bem, né? Isso existe, gente, né? Isso existe entre nós e muito mais aí dentro desse contexto. Então, dentro do contexto da racionalidade limitada, né, esse conjunto geram decisões irracionais a partir desse conjunto aí de elementos, né, incluindo pressão social. Então, qual é o olhar que tem cada grupo social? Que não são os indivíduos, mas são os grupos sociais. Os indivíduos fazem parte desse grupo social. Então, se tem um pescador, eu já cheguei em comunidade que tinha pescador, que não, você pesca, você é pescador? Não, e a casa dele cheia de rede, né? Aí eu perguntar na comunidade, mas tem pescador aqui? Claro, aquela casa ali. Tá, e ele pesca legal, assim, o que ele pesca não incomoda a comunidade? Não, é um desastre. O que vocês fazem? Nada. Em outras comunidades, faziam. E aí não tinha mais aquele pescador. Já teve? Teve, porque eles agiram, entendeu? E protegeram o seu território. Isso são processos de desenvolvimento cultural, gente. Essas coisas vão ter que acontecer. Pessoas vão ter que sofrer. Nós estamos sofrendo, né? Se diz que lá na Ásia o pessoal usa máscara e não se toca, porque eles têm tido esse negócio do vírus, né? Um bando de gente, né? Na Índia, no Japão, na China, eles já tiveram esses episódios assim ao longo da sua história. Nós não, somos novinhos aqui, então por isso que está lá Japão, México, Estados Unidos, México, Brasil, desastre completo, né? Porque a gente não sabe quando parar. Eu quero, né? Eu tô doido, morrendo de saudade de todo mundo, né? É cultural, e eu não quero perder isso, mas eu tenho que saber a hora de parar, né? Infelizmente, vamos passar dos 500 mil mortos aí. Mas isso faz parte disso, entendeu? São decisões irracionais. E isso faz parte também do uso dos recursos naturais. Bem, indo para a parte, fechando, né? Para a sua vida, o que é considerado essencial? Né, para você poder fazer uma conservação, fazer uma gestão visando a conservação e uso sustentável. Entender como você é, seu meio e sua sociedade, né? Ter objetivos claros, ter metas tangíveis. Lembra, gente, desculpa se alguém aqui, estou falando coisa redundante, mas meta não é uma coisa que é objetivo, tá? Meta é você ter um produto temporalizado, né? Eu quero pescar 10 toneladas a cada 5 anos, tá? Então, eu quero terminar o mestrado em 2 anos, tá? Então, você tem um produto, que é um mestrado, e eu tenho um tempo, que é 2 anos. Agora, se sua meta for publicar 5 papers na Science em 2 anos, beleza, né? Aceita com o autor? Né, eu também anseio isso, mas é uma meta que tem que atender um objetivo de vida, né? Eu quero ser pesquisador de primeiro mundo. Existem pontes entre os atores que compõem o cenário onde você está trabalhando, seja florestal, seja pesqueiro, né? Isto é, tem como conversar, né? Você, quando vai lá, realmente você conversa, as pessoas te entendem, ou você só está falando para você mesmo? É sustentável, isto é, vai se manter ao longo do tempo? Não é só ecológico. Sustentabilidade é se manter. Por exemplo, vocês querem ser sustentáveis em termos do rendimento econômico que vocês estão oferindo hoje?
né? Quem está ganhando bolsa de mestrado vai querer ganhar esse valor de R$ 1.500 a vida inteira? Isso é sustentável, né? Equilíbrio, mantém o equilíbrio aí. Se você ganhar 3 mil, você vai gastar a mesma coisa? Não, você vai consumir mais, você vai mudar o padrão. Deixa de ser sustentável, desequilibra, tá? Então, sustentabilidade tem isso. É uma sustentabilidade que você quer ou você está tendo que aceitar ela? Se você quer desenvolver, vai tirar da onde? É produtivo? Isto é, você está conseguindo maximizar aquilo. É produtivo, pode não ser só grana, pode ser também felicidade, gente. Tá? Produtividade também é isso, né? Você estar bem, né? Então, tem que pensar nisso. Quais são os objetivos? Se você procurem normativas. Eu estou fazendo um trabalho nesse sentido, tentando adivinhar, né, o que cada portaria, cada instrução normativa, cada lei, o que ela está querendo. Porque eu não consigo, né, eu não consegui achar. Eu estou tendo que adivinhar. Né? Então, uma portaria que chega e determina o tamanho mínimo para a captura do tambaqui. Tá. Onde é que ela quer chegar? Ele quer aumentar a biomassa de tambaqui, ele quer aumentar, evitar com que haja sobrepesca de crescimento, né? Em quanto tempo vai ser atingido isso? Ele quer aumentar a rentabilidade da pesca do tambaqui, ele quer aumentar a segurança alimentar das populações que utilizam tambaqui, né? Isso. Agora, você chega e diz assim, não, é para não deixar cada peixe reproduzir uma vez na vida. Tem espécies que precisam reproduzir mais de uma vez, várias espécies K-estrategistas. Outras são oportunistas, né? Reproduzir uma vez, morreu todo mundo. Salmão, né, por exemplo, camarões, vários deles são de ciclo anual. Né? Então, quer dizer, você tem que pensar realmente o que você está querendo, né, e em quanto tempo. Se você não tiver respostas, né, ou tiver e tomar decisões sem esse embasamento, sem essa avaliação, então você pode ter consequências das suas decisões que vocês não esperavam, né? Aí tá vendo aí o efeito dominó, né? Você só derrubou um dominózinho, uma pedrinha, e vem o desastre todo aí que no final vai pegar você lá no final. Ou, né, esse caso daí, salve as girafas, né? E desceu de helicóptero e não foi o que você queria, mas foi o que você fez. Né? E infelizmente isso acontece, gente. Isso acontece. Infelizmente, por parte de nós mesmos. Querendo fazer o bem, a gente acaba, por não entender a necessidade de outros, a gente causa problemas muito sérios. A gente pode agir de uma forma adaptativa, né, de uma forma tradicional, ou ecossistêmica. Né? O ecossistêmico, o manejo ecossistêmico vai cada vez estar se impondo, mas ele tem uma série de dificuldades. Mas a base da ideia de fazer o uso ecossistêmico significa que se você tem que reduzir fazer uma determinada pescaria de uma espécie, você tem que entender qual é o efeito dela dentro da cadeia como um todo. E também fazer uma pescaria em cima de outros segmentos. Bem, ter base científica, ter boa vontade é importante, mas não basta. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter redes, você tem que ter necessidades, conhecer as necessidades da sociedade. A Ostrom é um excelente referencial. Ela não lida com a pesca, ela também lidou com a pesca. Já é falecida, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, a primeira mulher e a primeira pessoa que ganhou o Prêmio Nobel de Economia baseada na economia de recursos naturais. Que é uma conquista muito grande. É um referencial para todos nós. Teve as 10 regras básicas, que você não tem que ter só um conhecimento profundo, você tem que simplificar ele para poder atingir a grande massa política e social. E para você ser participativa, entender que não existem regras fechadas. Né? Você tem que entender que a vida é uma dinâmica, ela está sempre mudando. Né? A gente necessita trabalhar com a coparticipação na tomada de decisão. Precisamos entender que as pessoas são diferentes, têm costumes e crenças diferentes, entender o histórico que nasceu aqueles costumes então existentes. Quem que você está sendo? Né? Pense em cada um de vocês como indivíduos. Né? Você sente que o pessoal gosta de conversar com vocês ou na hora que você chega todo mundo cai fora? O tempo que você fala versus o tempo que você escuta é parecido? Né?
Ou você só escuta, ou você só fala. Né? O que você se lembra do que te disseram? Alguém estava conversando e pergunta para ti. Olha, eu aviso também que eu sou hiperativo, né? Com TDAH, né? Muito disperso. Isso acontece. Né? Nem sempre é desconsideração, mas muito acaba se transformando em de não lembrar o que alguém falou comigo. Tá? Eu preciso anotar para poder respeitar essa pessoa. Você fala com as pessoas ou para as pessoas? Você está dialogando ou você só está querendo cantar de galo? O que dizem as pessoas sobre isso? Como é que elas te enxergam? Elas te veem como uma pessoa que dialoga ou é alguém que apenas procura se impor? O que você precisa para se comunicar melhor e mais, para que as pessoas entendam o que você tem a dizer? Fazer participação inclui trocar informações, portanto, se comunicar, ter treinamento para isso, ter responsabilidade. Né? É bom participar? É legal, aumenta sucesso, reduz custos, reduz problemas, aumenta inovação, aumenta a qualidade e motiva. Porém, não é tudo flores. Decisões são lentas e existe um ambiente de incertezas. Um grupo participativo tem uma série de condições. Mais do que tudo é respeito, tá? Essa síntese daqui é respeito àquilo que está. Né? E não é concordar, que todo mundo vai concordar com a mesma ideia, senão seria a ditadura de uma pessoa só. Mais do que tudo seria a gente poder escutar. E final, quando você termina um trabalho, você precisa levar esse trabalho, os resultados para a comunidade. Discutir com elas, verificar se elas chegam às mesmas conclusões que vocês. Né? Apresentando o resultado, você vai apresentar na comunidade ou em um ambiente mais sofisticado. Você precisa fazer a escolha e pode consultar a comunidade para saber se isso é necessário. Né? Do ambiente mais sofisticado, ou talvez a conversa seja mais óbvia. Fechando, né? Pesquisa participativa, infelizmente, eu posso dizer que ela é rara. Né? Isso faz com que o resultado seja pouco útil. Transdisciplinariedade e interdisciplinaridade não são típicos. Em geral, a gente não conversa muito bem com o pessoal da área de ciências humanas, sociais. Então, uma assistente falou que era da área de administração, né, deve ter dificuldade de conversar muitas vezes com o pessoal da biologia ou com o pessoal da matemática. Cientista da vida e de exatas da Terra sem formação humanista. Isso é um problema. A gente não enxerga o homem como sendo fazendo parte da natureza. É o homem e a natureza, como se a gente fosse fora. Para gestores, em geral, cultura é a mesma coisa que arte. Mas eles não enxergam que os costumes e as crenças fazem parte disso. Logo, não reconhecem eles próprios como discriminadores, que têm filtros mentais. E aí, não sabendo também usar o conhecimento, né, tomando decisão a partir das suas próprias experiências pessoais, tem fracasso no final, e a culpa é sempre dos outros. Não tem resultado, porque não tem dinheiro, é sempre o mesmo catilinário. O que fazer? Saia da caixinha, né? Saia da sua própria pesquisa e escute o que o outro está fazendo. Disciplinaridade é importante, você precisa ter conhecimento disciplinar, mas não se feche. Né? Cientistas da vida e de exatas devem abrir mentes e corações para formar redes interdisciplinares, precisa ter pontes entre os conhecimentos. Entender que cultura são nossos costumes e crenças, e a gente precisa respeitá-las. Né? Para isso também, nós precisamos ter fé, mas no conhecimento, não só religiosa. Exigir gestão baseada em conhecimento. Né? O que a gente está enxergando e vivenciando na pandemia mostra a necessidade de ter isso, não na base do achismo. Sucesso não deve ser seu, nem do outro, né? Ou desses dois, mas deve ser um sucesso para todos. Acabei! Obrigado a todos. Aí meu e-mail. Né? Espero que tenha sido um pouco útil para vocês. Pelo menos a ideia era de tirar da caixinha. Perfeito, professor Vandick. Assim, foi assim muito boa a sua palestra, tanto que eu fiquei atenta do início ao fim, porque são coisas realmente que são muito importantes e que a gente até às vezes esquece de se perguntar, né? Então, o senhor falou uma coisa assim, que a pesca ela é muito grande para ser ignorada, né? Então, a pesca artesanal não pode ser ignorada de forma alguma, né? Isso abriu a mente da gente para pensar
várias outras vertentes no nosso próprio contexto amazônico, né, que a gente tem duas grandes pescarias aqui, e quando a gente pensa em manejo, a gente pensa em mil coisas, porque tem influência social, influência cultural, então tudo isso foi muito bem abordado na sua palestra, né? E acima de tudo, o que a gente tira aí, que é muito importante a gente entender como os outros pensam, né? A gente não pode pensar só na nossa caixinha, né, Por isso que eu estou com o meu e-mail aí, olha, para vocês todos, eu prefiro que vocês pensem naquilo que vocês não entenderam. Exatamente. Porque eu vou poder melhorar isso, entendeu? Não, mas foi excelente, né? Uma aula de psicologia também, até que fez a gente pensar muito, e de sua experiência também, né? Professor, obrigado. Nós estamos em 7h38. Eu queria abrir para 2 perguntas, se o senhor puder, tá? Então, a minha equipe aqui já selecionou 2 perguntas. Eu peço desculpa aos demais que mandaram várias perguntas, mas infelizmente a gente não vai ter como responder a todas por conta do horário, de fato. Mas o professor gentilmente deixou o e-mail dele, né? Isso, podem mandar pergunta para mim aí. Pronto. Eu respondo sabendo para quem que é, né? Não dá para responder para todo mundo. Sim, claro. Dá para responder todo mundo que me mandar pergunta. Exatamente. Então, vou chamar o Diego ou a Viviane. Quem vai fazer as perguntas? Abra a câmera, por favor. Boa noite a todos. É a Luana, professora. Oi, Luana. Não vou abrir a câmera porque está com problema e aí não vou conseguir. Mas eu queria parabenizar o professor e agradecer também pela palestra. Foi bastante, sim, foi bastante legal. E, como a professora falou, nós não vamos poder fazer muitas perguntas, então nós selecionamos 2. A primeira é da Ana Rosa Araújo, e ela pergunta como fazer manejo sustentável se não estamos conseguindo diálogo com os envolvidos, os pescadores, técnicos e alunos, e os professores. E também na mesma pergunta, ela pergunta, os pescadores dizem que todo dia aparece alguém na comunidade com um termo novo. Eles ainda não aprenderam e de ontem e hoje chega um novo termo. Eu não sei o que os pescadores estariam dizendo como sendo termo, né? Termo. Mas assim, nas 2 interpretações, termo significa, pode ser uma obrigação? Pode sim, Ana. Ana Rosa. Boa Você noite, quer abrir a sua gente. câmera, Ana Rosa? Abra aí para a gente ver. Tudo Boa bem, noite, querida? né? Faz muitos anos que eu não vejo, Ana Rosa. Seja muito bem-vinda. Pois é, vizinha. Né, pois vizinha? é, né? Bianca, obrigada. Bandica, obrigado. Na verdade, eu coloquei o termo, mas não é o termo. É que todo dia aparece um significado novo, um conceito novo. Um dia se fala em comanejo, outro dia fala em manejo participativo, outro dia... Aí os pescadores ainda nem conseguiram assimilar o que a gente está falando, e já aparece um outro com um outro linguajar, com outro conceito, e eles dizem assim, olha, a gente não está nem conseguindo acompanhar vocês, então está difícil a gente levar isso para a base, né? Então, isso eu tenho visto todos os dias. Recentemente, os pescadores têm falado muito nisso, sabe, Vandir? Não, veja, Aninha, eu acho que uma coisa serve para todos refletirem, né? De novo, se vocês vão falar para ou vão falar com. Né? Porque a gente aprende o nosso jargão aqui. Vocês têm que falar o jargão técnico, vocês vão ter que fazer defesas, vocês vão ter que apresentar trabalho em congresso, vão ter que falar com colegas pesquisadores, vocês têm que usar os termos que fazem parte do nosso léxico, né? O léxico técnico, que você também vai estar sintetizando uma série de palavras por usar esses termos, né? Agora, na hora da gente dialogar com as pessoas da sociedade, né, seja parentes seus em casa, né, tenta explicar para eles aquilo que você faz, para que serve, né? Eu me lembro que o primeiro dilema que eu tive foi minha avózinha querida, que eu estava fazendo mestrado em Rio Grande, né, lá onde saiu o Walter também. Eu fui para o mestrado, aí eu falei, era a determinação de idade e crescimento de um tubarão, minha avózinha. Aí ela chega e pergunta para mim, ok, meu netinho, que legal, puxa, um tubarão, né? E para que serve esse seu estudo? Congelei. Porque eu não sabia, eu não tinha pensado nisso, né? Congelei. Aí eu tentei explicar. Expliquei uma vez, expliquei 2, e vi que ela não estava entendendo, quer dizer, o erro é meu, né? Quem tem a luz tem que transmitir o conhecimento. Se você não consegue transmitir, é porque a luz está meio apagada para ti. É por isso que eu peço para
tudo que vocês não entenderam do que eu falei, me mandem, me avisem, porque eu só vou saber quando vocês disseram, professor, fiquei aqui no escuro o tempo todo. Tá? Às vezes pode ser uma coisa de um ou outro, mas se for uma coisa mais coletiva, eu preciso aprender. Então, Aninha, o que eu te digo é o seguinte, que assim, primeira coisa, isso daí eu vi com os antropólogos, não faço a mesma coisa, né? Participa de reuniões e escutar o que eles estão falando do jeito que eles fazem, do jeito que eles falam. Se você não vivencia, você não sabe qual é a cultura local. Né? Não precisa ser você, o pesquisador, que você tem N, mas sabe, tem um monte de gente aí que às vezes saiu do interior, que saiu da comunidade, ela é capaz de conversar, entender aquilo que está sendo dito e falar um linguajar já no seu linguajar natural, ou alguns vão ter facilidade para tradução. Né? E aí você vai saber que não é necessário você falar em manejo participativo ou não. Né? Mesmo porque se você for conversar com o pessoal do IBAMA, você vai notar que o entendimento também é diferente, do ICMBio é diferente, dos empresários é diferente, entre nós é diferente. Então, às vezes não vale a pena a gente se amarrar, simplesmente vamos todos trabalhar juntos, né? Para que seus sonhos, que seus anseios sejam atendidos. Mas antes de mais nada, quais são os seus sonhos? Né? É a primeira pergunta. E quais são os seus problemas? Às vezes, através dos problemas, eu posso saber quais são os seus sonhos. São coisas que você não está conseguindo. Vocês pararem aqui para pensar, cada um de vocês, quais são os seus sonhos? Né? Vocês querem terminar um mestrado, um doutorado? Ou vocês querem aprender conhecimentos? Entendeu? Porque amanhã eu já sou doutor, a Bianca já é doutora. Walter também. Agora, a gente vai parar? Né? Eu já atingi minha meta? Não. Né? Pensar em que cada um deseja, só que o seu desejo não é o desejo da comunidade. Então, eu diria assim, põe a garotada, né, que ela é mente mais aberta, a gente, como vai passando o tempo, vai ficando com um couro mais duro. Duro, né? E bota assim para conviver, para eles entenderem o que está acontecendo, né? Os antropólogos fazem muito isso, é a postura, se eu não me engano, êmica, ou ética, eu sempre troco um pelo outro, né? Olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Perfeito. E aí você conversa e depois, quando você chegar lá, com uma pessoa com autoridade, com capacidade de dar uma orientação, você vai ter uma ponte para dialogar, você precisa de pontes. Tendo isso, identificando as pontes, você vai conseguir entender eles, quer dizer, que a ponte leva para os dois lados, lembra? Uhum. E também vai ter você atendendo a essa comunidade. Né? E com isso você vende seu produto. É isso que fazem todos os marqueteiros. Perfeito, professor. Excelente. Vamos lá, Luana, a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Viviane Roldan. E incentivar a aquicultura seria uma estratégia eficiente para reduzir a pressão sobre os estoques de peixe nos oceanos? Até que ponto, considerando o próprio impacto ambiental da aquicultura? Viviane, é da Viviane, né? É isso mesmo. Isso, professor. Muito boa pergunta, porque é uma coisa que eu escuto desde cedo, a gente tem que aumentar a aquicultura para diminuir a pressão da pesca. Eu só vejo aumentando a aquicultura e nunca diminuindo a pressão da pesca. Porque são coisas diferentes. Né? Se você conversa com, por exemplo, quem é muito afim, muito parecido, é o aquicultor com o pescador industrial. Tá? Porque é o empresário, a visão empresarial, visa o lucro, maximizar o lucro. Se você encontrar um aquicultor que não visa o lucro, ele não é um aquicultor bem-sucedido, ele é um fracasso completo. Né? O aquicultor ele é um empresário. O empresário tem uma finalidade. Né? Já o pescador artesanal, ele gera renda para alimentar sua família. Né? Não tirar aquela história da subsistência. Né? Ele quer ter algo além. Né? Ele quer ter segurança alimentar. E aquilo ali é uma identidade cultural que ele tem. Ele não está se esforçando. Né? Ele faz um baita do esforço, sim, mas ele está interagindo dentro de um ambiente que ele se sente confortável. É como chegar e dizer, eu sou flamenguista, tá? Desculpem, mas se eu tiver que ir para o Maracanã assistir o jogo do Flamengo, eu vou passar, vai ser um sufoco, ter que pegar um transporte, um avião, não sei o que, porque eu estou aqui em Alagoas. Aí chegar no estádio, quer dizer, nossa, que sufoco, vale a pena? Se você tem aquilo no coração, vale, entendeu?
tudo que vocês amarem vai valer a pena. Então, é uma outra realidade. São realidades diferentes. Sim, você pode ter mais aquicultura? Pode. Por quê? Porque você tem um mercado consumidor que deseja comer pescado, um produto de qualidade, sem contaminação, sem aqueles hormônios, etc., tá? Que a gente já também tem contato com a avicultura, com a pecuária, né? Tem que ter a vigilância sanitária. Agora, vejam, são coisas diferentes. O pescador, se ele consegue entender a maravilha que pode ser a pesca sustentável, a pesca com base socioecológica, né, ele vai poder chegar e dizer, sociedade, compre meu peixe. Esse peixe está sendo pescado de forma sustentável e ele está alimentando as famílias, né, muitas famílias, né, e está mantendo a natureza. Tá? Eu estou aqui pescando, estou tirando, fazendo o meu papel, né, e estou fazendo isso de forma responsável. E aí ele pode. Quando eu estive com minha esposa no Canadá, né, lá tinha 2 tipos de bacalhau, haddock. Né? Tinha o wild, né, e o da hatchery. Né? Salmão, bem lembrado. O salmão, não era o bacalhau, não. Era um salmão de hatchery e o wild, né, da selvagem. O selvagem era o dobro do preço do hatchery. Né? Mas era um salmão que você, além de ter o sabor assim, especial, você, mentalmente, você está assim, puxa vida, estou aqui prestigiando os pescadores, porque ela está vindo de uma pescaria sustentável. É um selo verde, entendeu? Que é fiscalizado, que é acompanhado pela própria comunidade e também, periodicamente, muito periodicamente, pelos entes governamentais, porque ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Então, esse senso é que a gente precisa desenvolver. Infelizmente, nós temos, sim, um senso de desconfiança. Todo mundo desconfia de todo mundo. Aquicultores desconfiam do governo. Consumidores desconfiam de aquicultores. Consumidores desconfiam dos pescadores. Pescadores não confiam em ninguém. Então, é uma sociedade ainda querendo se estruturar. Nós precisamos fortalecer isso. Precisamos que vocês, conjunto de nova geração, façam mais política. Não estou dizendo ir lá para frente, ficar fazendo barricada, nem nada. Dialogar. Tem vezes que vai ter que precisar de uma ação mais forte? Sim. Outras vezes menor. Não é o momento, viu, para ir para a rua, não estou dizendo não. Usem máscara, aquela coisa toda, tá? Mas assim, essa ação é que ajuda. Agora, quando vocês encontrarem os pescadores, lembrem-se que é um grupo social oprimido, marginalizado. Então, ele não vai botar a cara assim a tapa por qualquer coisa, não. Né? Mas se ele tiver um respaldo, né, de segmentos da sociedade, portanto, o nosso suporte, né, apoiando a eles, não eles apoiando a gente. Tá? Então, seria o pesquisador cidadão, né, aquele que presta um serviço para a sociedade, e não que tira da sociedade o conhecimento para publicar os seus artigos, que é fundamental, né, a socialização do conhecimento. Tá? Então, são coisas diferentes, tá, Viviane? Com controles diferentes, com motivações diferentes, com anseios diferentes. A única coisa em comum que tem é que tem água e tem peixe metido no meio. Ou camarão. Exatamente, professor. Excelente discussão. Muito obrigada pela sua participação, professor, em nome do NEAP, em nome do nosso programa de pós-graduação. Quero agradecer imenso, tá bom? E assim, eu já lhe convido, né, para nossa próxima edição, né, que vai ser ano que vem já estou lhe convidando, né? E assim, tudo que o senhor traz assim de ideias legais para a gente é sempre muito, muito inovador para a gente, né? E assim, muito, muito precioso realmente. A gente vai levar, com certeza, esse legado do que o senhor colocou hoje na palestra, vai ser muito interessante. Está aqui o e-mail do professor Vandir, que ele gentilmente colocou aqui, tá? Os sites que ele usou aqui também. Então, professor, novamente, muito obrigada, boa noite a todos. E, sim, faltou eu divulgar a nossa próxima palestra, né, que já vai ser no dia 21 de junho. Vou pedir para a minha equipe aqui colocar para a gente a próxima palestra, né, já para fazer a divulgação.